Boa noite, hoje é dia 26 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Isaías capítulo 14, versículo 10, e em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Isaías. Autor e profeta está escrito. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro dá sua atividade profética, abrangendo os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro de Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predisse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. No capítulo 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado de Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei Assírio ameaçou engorfar a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmanessa e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 a.C. e deportaram seus cidadãos. Esse evento colocou Judá ainda mais sobre a sombra daquele grande império. Isaías 37:38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estendeu além do século VIII pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontrando cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 ao 39, uma seção que forma uma ponte entre as duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesias de sabedoria e até poesias que se assemelham a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon e Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. Enquanto eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas. Então a elevação do seu espírito foi abatida e o orgulho do rei que ria do profeta foi abatida. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas sentirem que são apenas pó. Mas quando não mais nada puder servir à sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus, e se Ele se digna nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. E é semelhante a nós, Isaías capítulo 14, versículo 10. Qual deverá ser a condenação do professo apóstata quando sua alma desnuda aparecer perante Deus? Como ele suportará aquela voz? Apartai-vos, amaldiçoado. Você me rejeitou e eu o rejeito. Se prostituiu e se afastou de mim. Eu também o bani para sempre da minha presença e não terei misericórdia de você. Qual será a vergonha desse miserável no último grande dia, quando perante a multidão reunida o apóstolo for desmascarado? Veja o profano e os pecadores que nunca professaram religião, levantando-se suas camas de fogo e apontando para ele. Lá está ele, diz um deles, e pregará o evangelho no inferno. Lá está ele, diz outro. Repreenderam, xingar e eram hipócritas.
Ah, diz outro mais. Lá vem o cantor de salmos, aquele que sempre estava em suas reuniões. Ele é o homem que se gabava de estar seguro da vida eterna. Está aqui. A avidez maior jamais será vista entre os algozes satânicos do que aqueles dias em que os demônios arrastam a alma do hipócrita para a perdição. Billiam retrata isso com enorme, porém terrível grandeza poética quando fala do caminho de volta para o inferno. 7 demônios amarram desgraçados como 9 cordas e o tiram da estrada para o céu, na qual professou andar e o levaram para a porta dos fundos para o inferno. Cuidado com aquele caminho para o inferno, professos. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Olhe bem para o seu redor, veja se estão em Cristo ou não. A coisa mais fácil do mundo é dar um veredito quando se julgar a si mesmo. Mas, ó, seja justo e verdadeiro nessa questão. Seja justo em tudo, mas seja rigoroso consigo mesmo. Lembra-se de que se não construir sobre uma rocha, quando a casa cair, grande será a sua queda. Ó, que o Senhor dê a você sinceridade, constância e firmeza, que em nenhuma situação, ainda que aversa, você jamais possa ser levado a desviar-se. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ver a introdução da segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro. Circunstância da escrita. O autor de 2 Pedro identifica a si mesmo somente como apóstolo Pedro. Ele se chama pelo nome Simão Pedro, o que geralmente não acontecia, tendo ocorrido somente em Atos 15, versículo 14. A grafia do nome é semítica, o que nos dá um senso de autenticidade para a carta de Pedro. Além disso, era natural que Pedro, sendo semita, usasse a forma original de seu nome. Pedro se descreveu como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele via a si mesmo como um servo submetido ao senhorio de Cristo, com uma ordenação divina, um comissionado direto e uma representação autorizada do próprio Senhor Jesus. A carta contém diversas alusões pessoais à vida de Pedro. Ele menciona sua morte estava próxima, descreve a si mesmo como uma testemunha ocular da transfiguração de Jesus, citando as palavras da voz que veio do céu neste evento. Indica quem escreveu anteriormente os destinatários dessa carta, as quais ele chama de amados. E também chama Paulo de nosso amado irmão. Isso sugere que o autor da carta era próximo de Paulo, de forma que o conjunto de tais evidências aponta que Pedro foi o autor dessa carta. Muitos estudiosos contemporâneos, no entanto, rejeitam a Pedro como sendo o autor dessa carta. Eles argumentam, por exemplo, que 1. As referências pessoais à vida de Pedro foram usadas como um artifício literário por alguém que escreveu a carta sob o nome do apóstolo para ganhar ares de autenticidade. 2. O estilo do grego de 2 Pedro é diferente daquele de 1 Pedro. 3. As referências à carta de Paulo como uma coleção aponta para uma data posterior àquela da vida de Pedro. E 4. 2 Pedro dependia da carta de Judas. Se isso fosse verdade, a autoria de Pedro seria problemática. Em respeito a essas objeções, deve-se considerar que, primeiro, a primeira igreja rejeitava completamente a prática de escrever sobre um pseudônimo apostólico, considerando isso obviamente como sendo falsificação. 2. Pedro pode ter recebido ajuda durante a composição de 1 Pedro e não ter recebido ajuda em 2 Pedro, o que levaria às diferenças do estilo grego. Em 3. Em vez de referenciar a toda a coleção das cartas paulinas, Pedro pode ter referenciado somente aquelas que já eram conhecidas no tempo de sua escrita. 4. Pedro pode ter tomado algum emprestado de Judas, ou ambos podem ter usado uma fonte comum. Todas as evidências sugerem que devem considerar 2 Pedro como sendo uma carta autêntica. Ao contrário de 1 Pedro, 2 Pedro não menciona destinatários específicos, nem se refere ao destino exato. O apóstolo se refere a essa epístola como sendo a segunda carta que ele escreve para seus leitores. Se a carta citante de 2 Pedro for 1 Pedro, então ele escreveu para os mesmos recipientes, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Porém, se a carta anterior for referência a alguma outra epístola que agora é desconhecida, não podemos determinar com certeza para quem ou onde essa carta de 2 Pedro foi escrita. Pedro provavelmente escreveu 2 Pedro de Roma, onde a tradição da igreja coloca o apóstolo em seus últimos dias de vida.
Como ele menciona que sua morte está próxima, parece que essa carta foi escrita logo antes de sua morte. A tradição posiciona a data do martírio de Pedro em aproximadamente 67 d.C., durante o reinado de Nero, que governou entre 54 e 68. Pedro escreveu essa carta logo antes de morrer, e embora não seja mencionado, provavelmente o fez na prisão. Ele escreveu para amigos cristãos que estavam sendo confrontados com a ameaça de falsos mestres que estavam negando a obra salvífica de Cristo e sua segunda vinda. Sendo testemunho ocular da vida de Cristo, Pedro buscou afirmar seus leitores a realidade do retorno de Cristo e lembrá-los das verdades das quais eles poderiam esquecer caso ele não escrevesse acerca delas. Contribuição para a Bíblia. Pedro construiu fortes conexões com o Antigo Testamento e desafiou sua audiência a viver viver vidas autenticamente cristãs. Pedro estava com Jesus quando Jesus falou pela primeira vez acerca de seu retorno e deu ênfase na certeza da segunda vinda. É a palavra de Deus que está no primeiro plano desta curta epístola. Pedro faz isso no capítulo 1 ao enfatizar o conhecimento e sua origem divina. No capítulo 2, ele faz ao mostrar sua historicidade. No capítulo 3, ele indica que as cartas de Paulo são iguais às outras escrituras. Pedro institui na importância das escrituras para a direção e preservação da nossa fé. A estrutura, segundo a Pedro, é uma carta geral com as características típicas de saudação, corpo principal e despedida. O que está faltando é uma expressão de ação de graças. Seu estilo é uma carta pastoral, motivada pelas necessidades de seus destinatários, em vez de ser algo típico de tratamento formal. Spurgeon sobre 2 Pedro. Cristo está voltando, o Rei está a caminho, está quase aqui. Está às portas, o dissolver de tudo está ao nosso redor. Sugere que nós olhemos para as coisas eternas. A razão para a santidade se tornar mais forte se o pensamento não é meramente de que eu vou morrer, mas sim de que todas as coisas ao meu redor se dissolverão. Isso faz com que contemplamos as coisas eternas com um olhar mais fixo e uma decisão mais firme para viver para Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para 2 Pedro. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Acabe para sempre com todo pensamento que cede à carne se quiser viver no poder do seu Senhor ressuscitado. Seria degradante que um homem que está vivo em Cristo pudesse habitar na corrupção do pecado. Por que buscar entre os mortos ao que vive? Disse o anjo a Madalena. Deveria o vivo habitar na sepultura? Deveria a vida divina ser embaredada com a casa mortuária da luxúria carnal? Como podemos participar do cálice do Senhor e ainda beber do cálice de Belial? Certamente, cristão, das luxúrias e pecados mais expostos você está liberto, mas também escapou dos galhos mais secretos do passarinheiro satânico. Libertou-se da ânsia do orgulho, escapou da preguiça, afastou da segurança carnal, está buscando dias após dias viver acima do mundanismo, da soberba da vida e do ludibriante vício da avareza. Lembre-se de que é para isso que você foi enriquecido com os tesouros de Deus. Se você é realmente o escolhido de Deus e amado por Ele, não deixe que todo o abundante tesouro da graça seja desperdiçado em você. Siga a santificação, ela é a coroa e a glória do cristão. Uma igreja ímpia e inútil ao mundo e não tem apreço entre os homens. É uma abominação, o risco do inferno, a aversão dos céus. Os piores males que já vieram ao mundo foram trazidos por uma igreja ímpia. Ah, cristão, as promessas de Deus estão sobre você. Você é o sacerdote de Deus, haja como tal. É um rei em Deus, reine sobre sua soberba. Você é o escolhido de Deus. Não se associe com Belial. O céu e sua porção. Viva com o Espírito Celestial. Então provará que tem uma fé verdadeira em Jesus, pois não poder haver no coração a menos que haja santidade na vida. Senhor, desejo viver com quem leva um nome comprado por sangue, com quem teme, mas chora por ti e não conhece outra vergonha. E esse é o nosso devocional do dia 26 de junho sobre a importância de a gente não viver uma vida dupla, uma vida santa na igreja, uma vida mundana no mundo. Então, amanhã nós temos o devocional do dia
no período da manhã entre 9 e 10 horas. Então que tenha um bom resto de semana, de sexta-feira, um bom início de final de semana. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.